E aqui para falar, o seu advogado, quem é? Doutor Irlan Melo. Doutor Irlan, meu grande amigo. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Como é que estão as coisas, doutor Irlan, com aquela família linda, crescente e abençoada? Graças a Deus, né? A mais velha já passou de ano, estou tranquilo. A do meio colou grau no ensino fundamental, bonitinha, né? Fazendo juramento e tudo. O mais novinho também doutorado passou de ano. Doutorado em peripécias. Exatamente. E agora o Enzo. A Antonella está aí no forno, né? Sendo preparada, já está com 6 para 7 meses. Se Deus quiser, finalzinho de fevereiro, começo de março, aí vem Antonella. Eu sugiro uma data, dia 26 de fevereiro, é o dia mais bonito do ano. É mesmo? É verdade. Por que será, né? Meu doutor, e hoje nós vamos tratar de um assunto assim muito especial e muito comum, não é? Você, telespectador, fique muito atento, nós vamos falar sobre pensão alimentícia. E eu quero perguntar ao seu advogado, isso. Irlan, quem pode pedir pensão alimentícia? Então, vamos lá. O objetivo de uma pensão alimentícia é justamente a sobrevivência. Então, todas aquelas pessoas que têm uma relação de parentesco e têm necessidade de sobrevivência, pode pedir a pensão alimentícia. Então, vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, o mais comum é os filhos em relação aos pais. Entretanto, os filhos também podem pedir pensão para os avós. Não é também incomum onde um cônjuge pede pensão para o outro cônjuge. Mas também nós vemos situações, por exemplo, ao contrário. Por exemplo, o pai pedindo pensão para o filho ou o pai pedindo pensão para um irmão, também é possível. Então, todas as vezes que você tem uma necessidade de sobrevivência e a pessoa, o incapaz, ou um menor, ou uma pessoa que no momento ela não tem condições de manter a sua própria sobrevivência, ela pode solicitar sim a pensão alimentícia. Agora, Irlan, então, por exemplo, é solicitado, esse pedido ali, ele é atendido, né, judicialmente, ele tem, vamos dizer, um período que se encerra? Então, essa é uma dúvida muito comum e é importante a gente esclarecer também, Serginho, por quê? Uma vez fixada a pensão alimentícia, ela só pode ser fixada através de uma decisão judicial ou um acordo extrajudicial, que muitas vezes é feito nas faculdades, mas também precisa de uma homologação judicial. A partir do momento que houve a fixação da pensão, ela só pode ser cancelada mediante uma nova decisão judicial. Inclusive, recentemente nós temos uma súmula do STJ, a súmula 358, que diz que a pensão alimentícia só pode ser cancelada mediante decisão judicial transitada em julgado. Então, por exemplo, fez 18 anos, não é automático. Então, a pessoa fez 18 anos, o pai, por exemplo, para de pagar a pensão para o filho, ele está correndo o risco, por exemplo, de ser preso ou de ter uma execução por conta da falta de pagamento desse valor. Isso é uma, vamos dizer, isso é uma dúvida recorrente que se faz 18 anos, encerra. Não necessariamente. Não encerra, não é algo automático, não é algo que fica determinado. Existia no passado alguns acordos de pensão alimentícia onde você já estabelecia o término da pensão. Porém, atualmente não está se fazendo isso, até em observância à súmula 358 do STJ, que determina que há necessidade de uma decisão transitada em julgado com a possibilidade da pessoa que recebe alimentos ela se opor a isso, produzir provas contrárias. Então, Serginho, vamos imaginar, por exemplo, que uma pessoa que está recebendo alimentos, ela completa 18 anos, mas ela continua na faculdade. Ou ela está passando por um momento de dificuldade econômica. Então, assim, não seria justo que naquele momento, aquele pai, aquela mãe, aquele parente que efetua o pagamento da pensão, parasse de pagar, porque ela vai passar necessidade. Então, é por isso que há necessidade, sim, de que a pessoa que paga ingresse com uma ação na justiça para exonerar a pensão. Então, a ação é a ação de exoneração de pensão alimentícia. Agora, Irlan, a gente pensando aí nessa questão, existem as dificuldades. País em crise, o cara tinha um salário, aí foi convencionado algo em termos dessa pensão ao seu filho. Essa pensão pode ser revista e em quais circunstâncias ela pode ser revista, se pode? É também uma excelente pergunta, Serginho. Por quê? Porque a pensão ela pode ser revista a qualquer momento.
Ou seja, o juiz fixou a pensão agora, no mês de novembro. No mês de dezembro, a parte já pode entrar para poder aumentar ou diminuir. Mas em que condições? Há uma necessidade de se comprovar uma alteração na situação econômico-financeira, tanto da parte que paga, quanto da parte que recebe. Então vamos imaginar que quando foi fixada a pensão, como você disse, foi fixado 50% do salário mínimo, porque a pessoa recebia 2 salários mínimos, por exemplo. Mas agora ela mudou de cargo, ela foi abençoada, ela cresceu na profissão e ela começa a receber 10 salários mínimos. Então aquele valor que é pago não está condizente com o valor da remuneração que aquela pessoa que está pagando tem. Então é possível, por exemplo, nessa situação, que o filho ou a pessoa que recebe a pensão entre com uma ação para aumentar o valor, comprovando que a pessoa que está pagando agora tem um aumento na sua capacidade financeira. Mas também pode acontecer o contrário, da pessoa estar recebendo, por exemplo, 10 salários mínimos e perder o emprego, e aí começar a receber, por exemplo, seguro-desemprego. É importante nessas situações que a pessoa que está pagando entre imediatamente com uma ação de revisão da pensão alimentícia. Não para parar de pagar, porque o filho não deixa de ter necessidade de se alimentar e tudo mais, mas para reduzir e se adequar na nova situação econômica que a pessoa vai passar a vivenciar a partir daquele momento. Muito bom. Queridos, eu quero aqui pedir aqui o doutor Irlan aqui para abrir um parênteses aqui sobre a nossa questão do nosso WhatsApp. Foi uma ferramenta que nós criamos, idealizamos aqui, como em outras TVs, em outras mídias aí, para nos aproximar. Nós somos um canal evangélico, fazemos parte aqui de um ministério da Igreja Batista da Lagoinha e a gente, claro, como pastores, a gente entende a sua dor, entende as suas dúvidas, mas quando você pede para a gente aqui um conselho, aqui pelo WhatsApp e tudo, nem sempre a gente vai poder conseguir dar esse conselho para você, porque não é aqui a dinâmica do programa. Então, alguns que nos escrevem de tantos lugares, norte a sul do Brasil, essas pessoas às vezes até nos cobram, olha, ninguém vai me responder. É porque a gente às vezes não tem como responder no nível de conselho, porque a gente está criando aqui para repercutir os assuntos do programa, entende? Então, eu gostaria de ter a sua compreensão exatamente sobre isso, porque senão pode parecer, eles não me respondem, porque às vezes a gente não consegue responder. E tem tantos assuntos que às vezes chegam para a gente aqui, que é assim, é uma questão que demanda uma boa conversa, perguntas e respostas, né? Que é um aconselhamento. E nem sempre um aconselhamento resolve uma situação. Precisa de um acompanhamento. Sei que nós, por sermos uma televisão, sermos a Igreja Batista Lagoinha, conhecida toda parte, há uma referência nessa história. Mas a gente orienta você a procurar uma igreja mais próxima. Assuntos tão particulares como de família, por exemplo, né, Irlan? Isso. Precisa de ter alguém próximo, é tete a tete. Porque se às vezes a gente quer responder aqui de forma geral, isso pode, ao invés de trazer uma solução, gerar problemas. Porque cada caso é um caso. Então, queridos, eu conto com a compreensão de vocês. Alguns que aqui nos cobram, olha, vocês não respondem. A gente não pode, tá certo? A gente gostaria de ter esse contato. Nós, por exemplo, na Casa Pastoral, atendemos a todos que marcam, membros da igreja, às vezes outros não, porque a gente quer cuidar. Se a gente, de graça a gente recebe, de graça a gente vai dar. Mas pela dinâmica, aí a gente fica nessa falta aí. Fechado? Tamo junto, hein, pessoal? Doutor, isso aí até comprova também o que as pessoas normalmente dizem, que a Rede Super é a rede da família, né, pastor Sérgio? Verdade. Isso é muito importante, é o canal da família. Agora aqui, doutor Irlan, uma pergunta assim, básica, rápida aqui. Homem pode pedir pensão da mulher? Claro que pode, né? Interessante que as mulheres lutaram tanto pelos direitos iguais, né? Então, os direitos iguais também se dão em relação ao direito de família. Então, pode acontecer uma situação, por exemplo, num divórcio de um casal, onde o marido ele está sem condições momentâneas de se manter. Então, ele pode pedir pensão. Ou então que numa eventual separação das partes, ele fique com os filhos e aí ele precise de se adequar a uma situação para ficar com os filhos. Então, sim, o homem pode, em determinadas circunstâncias, pedir pensão para a mulher, com certeza. Agora, Irlan, chega aqui uma pergunta para a gente da Karina de Itajaí,
Santa Catarina. Legal. Ela pergunta aqui pra gente assim, olha, estou grávida, posso pedir pensão estando grávida? Excelente pergunta, Karina. Karina, né? De Itajaí, Karina. Santa Catarina. Karina, olha, veja bem, é possível sim, nós temos já decisões do STJ onde são os alimentos gravídicos, né? Agora, você precisa demonstrar de forma inequívoca que tudo indica que quem é o pai da criança, porque vai ser solicitado, não tem como, é possível até fazer um DNA, dependendo do estágio que esteja a sua gravidez, porém, normalmente esse exame é muito caro. Agora, se você tiver como demonstrar que tudo indica quem é o pai do seu filho, por exemplo, fotos, cartas, e-mails, qualquer tipo de testemunhas, ingresse com a ação na justiça e o juiz vai fixar sim os alimentos gravídicos e assim que o seu bebê nascer, faz o DNA e confirma, registra e aí aqueles alimentos vão se tornar definitivos. Agora, Irlan, por exemplo, num divórcio, a mulher ela sempre tem direito à pensão alimentícia? E outra pergunta aqui na mesma, né? É possível entrar com ação de pensão alimentícia sem entrar com divórcio? Boa pergunta também. É sim, a pessoa pode continuar no papel casada e entrar com a pensão alimentícia. Por Talvez é aquela história, vamos separar dizer assim, de fato. De uma briga ali do casal, Isso. o marido saiu de casa, a mulher... E ainda está refletindo e ainda está pensando, né? Na lei anterior, nós tínhamos a separação judicial. A separação, você tinha um ano após a separação para entrar com o divórcio. Agora não tem mais a separação. Já pode entrar direto. Já vai direto com o divórcio. Mas se você ainda não está certo em relação ao divórcio, mas há uma necessidade de sobrevivência, é possível ingressar com a ação de pensão alimentícia sem entrar com a questão do divórcio. Qual é a outra pergunta? A outra, se num divórcio a mulher sempre tem esse direito. Não necessariamente. Existem situações, por exemplo, a Previdência agora, inclusive, já está até mudando a situação em relação à pensão por morte para jovens viúvas, né, estabelecendo prazos determinados para determinada faixa etária. Vamos imaginar, por exemplo, um casal se separa, a mulher nova, né, e tem uma pouca idade, ainda pode entrar no mercado de trabalho, diferentemente, por exemplo, de uma pessoa que viveu 30 anos com a outra, saiu do mercado de trabalho, cuidou do lar, se dedicou à família e aí depois ela sai desse casamento e o marido não quer pagar uma pensão. É diferente nessa situação. Mas se a mulher tiver condições econômico-financeiras de se manter, com certeza ela não vai ter direito à pensão. Existem alguns casos, Serginho, que durante o divórcio você estabelece uma pensão por um prazo menor, por exemplo, por um prazo de 1 ano. Paga a pensão por um prazo de 1 ano, de início e fim. Para quê? Para que naquele 1 ano essa mulher possa retornar ao mercado de trabalho. Então aí é possível dessa forma, mas não necessariamente em todo divórcio a mulher tem direito à pensão. Num caso, por exemplo, Irlan, assim, a mulher, ela houve essa ruptura, ela ficou com a guarda dessa criança e por alguma coisa ela estabeleceu assim, demorou uns 2 anos aí, por exemplo, para pedir a pensão. Quando ela entra com essa ação, ela recebe os atrasados ou só daí em diante? É uma outra excelente pergunta, porque não existem alimentos atrasados que não foram fixados por uma sentença judicial. Então, se por um acaso você demorou 2 anos para fazer o pedido, a partir da data que o juiz fixar o valor da pensão, quer seja por liminar, quer seja por uma decisão judicial transitada em julgado, a partir dali começa a correr o valor da pensão. O atrasado não tem jeito de receber. Diferentemente, por exemplo, de uma pensão por morte, que quando você dá a entrada, vamos imaginar que você demorou 1 ano para dar a entrada, você recebe todos os atrasados. Mas na pensão alimentícia, não. Talvez é por isso até que a maioria das pessoas faça essa confusão. Agora, quais são os critérios, Irlan, que, por exemplo, um juiz se utiliza, se baseia para determinar esses valores ou arbitrar ali esses valores? Isso é muito importante. A pessoa que vai pedir os alimentos, ela tem que provar a necessidade desses alimentos. Então, por exemplo, as contas que ela tem que pagar, os gastos com os menores ou os gastos com a própria pessoa que vai pedir, tudo isso tem que estar muito bem documentado para que o juiz fique tranquilo para fixar o valor. Agora, o outro lado é a possibilidade. Não adianta eu apresentar um gasto de R$1.000 se a pessoa que vai pagar recebe um salário mínimo. Então, o juiz sempre tem que pesar essas duas coisas, necessidade e possibilidade. Esses dois
institutos são utilizados para fixar o valor da pensão. E aí, em cima disso, você vai estabelecer um valor. Normalmente também, pastor Serginho e telespectadores, o juiz costuma fixar em salários mínimos. E talvez você pergunte, mas por quê? Porque todo ano você tem um reajuste. E como a pensão pode ser revista a qualquer tempo, para evitar que se ingresse sempre na justiça, já fixe em salários mínimos, porque todo ano tem um reajuste. Então, pelo menos é uma correção, né? Assim, mais, vamos dizer assim, racional por esse tipo de benefício. Para recompor o valor do salário. Foi. Agora, Irlão, algo que pode ser até comum. De repente, como a gente está falando de divórcio aqui, de uma separação, e isso é o que vai decorrer em muitos casos aí da pensão alimentícia, a gente percebe uma situação. É uma briga, o divórcio é uma briga, é uma praga, viu, gente? Aí, tá lá. Aí, de repente, aquela parte que ficou com os filhos e tudo, não depende de você, vai embora e tal. Mas só que percebeu no decorrer do tempo que precisa. Ela pode pedir, depois, uma vez que talvez lá no processo de divórcio, da determinação da guarda dos filhos, abriu mão, isso pode ser revisto posteriormente? Boa pergunta também, porque com certeza, como não existe um prazo para se rever a questão da pensão, não existe também uma prescrição para o direito de solicitar a pensão. Então, no momento do divórcio do casal, aquela pessoa não estava necessitando, mas o tempo passou e aí houve uma necessidade tanto dos filhos quanto do cônjuge, e aí ele provando essa necessidade, provando que não tem condições de subsistência, pode sim, a qualquer momento, ingressar com a ação. Como nós já falamos, não tem como pleitear o atrasado. Agora, se o juiz fixar um valor a partir daquele momento, pode sim. Inclusive, eu já vi um caso, por exemplo, depois de 10 anos de divórcio do casal, a mulher descobriu que estava com câncer. E aí começou um processo de busca de medicamentos e tudo mais. Chegou num ponto que ela não tinha mais como conseguir. E o que ela fez? Ela ingressou com a ação de pensão alimentícia contra o seu ex-cônjuge e o juiz fixou um valor para que ele pudesse ajudá-lo nesse momento de dificuldade. Tá vendo, gente? Quem se divorcia fica mais pobre. É um fato, é uma lei isso aí. Então, o divórcio não é o plano de Deus para o homem. A aliança, ela deve ser estabelecida e deve ser cumprida. E lá, para a gente fechar aqui, uma curiosidade rápida aqui. Sim. A pensão, ela pode ser paga de outra forma que não a do din-din, do capilé sorriso? São chamados alimentos in natura, né? É possível, por exemplo, estabelecer, olha, eu não vou pagar um valor monetário, mas eu vou pagar a escola dos meninos. Eu vou pagar a alimentação dos meninos, eu vou pagar, por exemplo, o vestuário, eu vou pagar o plano de saúde. Então, é possível estabelecer de forma diversa, ou seja, não precisa ser fixado com um valor monetário, que é o que normalmente acontece. Existem casos, Sérgio, inclusive, que as pessoas, elas combinam entre si e onde há um respeito, né, pela outra parte, pelos filhos, e aí não se tem nem necessidade de fixar nada, a parte cumpre com aquilo, né? Então assim, é claro, Deus odeia o divórcio. Agora, tem situações que às vezes a pessoa ela não consegue, ela não está na sua própria, ela não tem domínio sobre a situação. E nessa circunstância onde ela não tem o domínio da situação, ela precisa pensar muito nos filhos, porque os filhos é que vão sofrer. Então vale a pena sim, numa situação dessa, conversar e tentar resolver da melhor maneira possível para que os filhos possam crescer saudáveis e com a bênção de Deus. Muito bem, obrigado, Irlan, por essa palavra tão especial, pela instrução no dia de hoje aqui. Quero te agradecer pela sua presença, desejando sucesso aí no seu trabalho, bênção, continue sendo usado ali nos tribunais, no seu escritório ali, para ser esse orientador do povo de Deus. Amém. Deus abençoe também. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.